A obra do Espírito Santo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, verso 29 a 33. Como temos visto, a igreja consiste de pessoas que vieram a crer na mensagem apostólica e que consideram como fatos esta série de maravilhosas obras de Deus que culminaram, como estivemos considerando no sermão anterior, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste e em suas subsequentes atividades na igreja. Daí a questão que agora nos resta considerar é a seguinte: como é que tudo isso se relaciona conosco? Começamos procurando o conteúdo desta grandiosa mensagem, mas depois perguntamos como esta mensagem chega aos homens e às mulheres. Aqui, de novo, há algo que nos é mostrado muito claramente neste incidente, e esse é um aspecto muito importante da questão em geral. A resposta à questão é que foi justamente isso que estas pessoas rogaram em oração. Como vocês notam pelos próprios termos da oração, elas não estavam orando a respeito delas mesmas. Não rogaram em sua oração que fossem libertadas, ou que estes oponentes, estas autoridades fossem silenciadas. Não, não. O objetivo da oração da igreja cristã em seu início foi tão somente esta única coisa. Tinham dito a Pedro e a João que voltassem a todos os seus amigos e colaboradores e lhe dissesse que não deveriam mais pregar ou ensinar ou fazer qualquer coisa no nome de Jesus. Atos 4, verso 18. Foi isso que os levou a orar. Os discípulos oraram porque a única coisa que eles queriam fazer era continuar pregando, ensinando e trabalhando em nome de Jesus, e eles compreendiam que só havia um meio pelo qual poderiam fazer isso. Só poderiam continuar se Deus os habilitasse. Sabiam que não poderiam fazê-lo. Quem eram eles? Não havia entre eles nenhum personagem de renome, homem ou mulher, nenhuma pessoa influente, nenhuma autoridade, nenhum dinheiro, nenhum poder, nada. Eles eram geões ninguém e estavam contra as grandes autoridades, o Sinédrio, o poder romano atrás dele e os filósofos da Grécia atrás deles. Que poderiam fazer? Achavam-se desvalidos. Só havia uma coisa para fazer, e essa era voltar-se para Deus e pedir-lhes que os capacitasse. Essa foi a oração dos discípulos, e quando chegaram à aplicação, foi isso que disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Foi um pedido de capacitação para falarem a todos sobre as coisas que eles tinham visto e ouvido, estas maravilhosas obras de Deus. A única dedução que podemos fazer é que essa capacitação é a obra especial do Espírito Santo. No sermão anterior, começamos a tratar da doutrina do Espírito Santo como ensinada aqui, e examinamos a prova histórica objetiva da operação do Espírito Santo. Agora vamos examinar o mesmo tema de maneira subjetiva. A obra especial do Espírito Santo é tornar possível que esta mensagem seja proclamada e pregada com santa ousadia. O registro que temos aqui, como em toda parte do Novo Testamento, deixa perfeitamente claro que a obra do Espírito Santo habilita os cristãos em dois aspectos principais. Primeiro, naturalmente,
Ele habilita o pregador a pregar a mensagem. Bem, quando eu digo pregador, não me refiro só a um homem como eu no púlpito. Quem quer que fale a outrem sobre estas coisas está pregando. E vocês verão que os cristãos pregavam nos primeiros tempos, e eles têm feito isso daí em diante, falando uns aos outros. Em Atos capítulo 8, lemos que houve uma grande perseguição em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 1. Depois, no versículo 4, lemos: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Ou seja, pregando. E a palavra grega empregada ali para pregando significa falando-a. Tem-se dito que uma boa tradução seria: foram por toda parte conversando sobre a palavra, falando a palavra, explicando-a a diferentes pessoas com as quais entravam em contato. O Espírito Santo capacita os cristãos, dando-lhes o que no Novo Testamento é chamado unção. Ele dá unção, ele dá entendimento, ele dá liberdade e clareza no falar, ele dá autoridade. Muitos são os termos que se pode usar com respeito a esta habilidade dada por Deus para pregar. Uma citação me parece resumir tudo muito bem. Provavelmente, a primeira carta que Paulo escreveu foi para a igreja de Tessalônica. E no capítulo 1 da primeira epístola, ele lembra aos crentes como o evangelho tinha chegado a eles. Eis como ele se expressa a respeito. O nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Paulo está dizendo: eu falei, mas não fui eu fui usado. Quando falava, sabia que era mero veículo, o canal, um instrumento que o Espírito Santo estava usando. Ele era tomado, ficava como que fora de si, era, por assim dizer, possuído pelo Espírito, e sabia que pregava com muita certeza. Tudo estava contra ele. Tessalônica era uma cidade pagã, uma parte da Macedônia. O povo não tinha um substrato judaico ou as escrituras do Velho Testamento, não conhecia os profetas, não sabiam nada. Tinham uma vida de pecado e degradação em completa ignorância. E, contudo, quando o apóstolo apareceu entre eles, pôde falar com certeza, com segurança. Por quê? Porque não era só sua palavra, mas era em poder e no Espírito Santo. Pedro e todos os apóstolos dizem exatamente a mesma coisa. A experiência deles era a mesma e, portanto, tinham que descrevê-la da mesma maneira. Pedro diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito Santo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1, versos 10 a 12. A tese que Pedro está defendendo é que o Evangelho, estas coisas, lhes tinham sido reportadas pelo Espírito Santo enviado do céu. O Espírito Santo usando o pregador. É isso que eu quero dizer com unção e com poder. É assim que estas boas novas e estas maravilhosas obras de Deus têm sido feitas conhecidas. O Espírito Santo toma as pessoas e as ajuda a falar de maneira clara. Essa é a capacitação que ele propicia. E depois, em acréscimo a isso, como somos levados a lembrar aqui, de tempos em tempos são dados sinais deste grande poder do Espírito. As pessoas oraram concretamente por essa bênção aqui. Não só pediram poder para falar com ousadia a tua palavra, também pediram, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Os apóstolos tinham visto o nosso Senhor operar milagres, e eles lhes disseram que os capacitaria a fazer o mesmo. Eles tiveram tido a experiência do Pentecoste, tinham falado em línguas e tinham visto milagres. Pedro e João tinham realizado um milagre,
e eles sabiam que isso dava autoridade à autenticação. O milagre não é maior que o poder da palavra, é uma demonstração que a acompanha. Na verdade, no sentido, está no nível inferior, porque é visual, e frequentemente o visual atrai as pessoas muito mais que o que é meramente falado. Assim, no princípio, estes sinais acompanhavam a pregação do Evangelho. Vocês podem ver a mesma coisa exposta na Epístola aos Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confiada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, ou segundo a sua vontade. Hebreus 2, versos 3 e 4. Pois bem, notem essas palavras. Eles não podiam realizar estes milagres sempre que o quisessem. Era segundo a sua vontade. Às vezes a pregação era acompanhada por manifestações visíveis. E, como lhe fiz lembrar, se vocês lerem o relato dos grandes avivamentos ocorridos através da longa história da igreja cristã, verão que em tempos de avivamento ocorrem fenômenos, como se numa época de incomum dificuldade Deus dissesse: devo manifestar este poder de modo visível, bem como no poder do pregador. Mas tanto a capacidade para pregar como a de realizar milagres constituem a capacitação. Ora, este é o equilíbrio nestas questões. Pode haver sinais, pode não haver. E o poder do Espírito é tão manifesto na pregação revestida de autoridade e que leva à conversão de pessoas, como acontece nos grandes avivamentos, tanto quanto nos milagres mais espetaculares. É a mesma autoridade, o mesmo Espírito em ação em ambos os casos. É desse modo que o Espírito Santo age, porém há outro modo, e esse é naturalmente a sua ação nos ouvintes. Se o Espírito Santo só agisse no pregador, não haveria conversões. Ele age também nos ouvintes. E isso é colocado fartamente diante de nós, especialmente aqui em Atos. O supremo exemplo disso é o que aconteceu quando Pedro estava pregando em Jerusalém no dia de Pentecoste. Em Atos, capítulo 2, lemos que no meio do seu sermão, quando ele estava expondo as Escrituras, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Versículo 37. Foi o Espírito Santo que fez isso, não o sermão de Pedro, que foi uma simples e direta exposição das Escrituras. O poder de convicção do Espírito Santo estava ali, operando nos ouvintes. Nesse dia, 3.000 foram acrescentados à igreja. A parte inicial do capítulo 4 nos informa que um dos 2 dias depois, outros 2.000 foram acrescentados. Essa é, então, a ação dual do Espírito. Ele toma o pregador, o orador, quer no púlpito, quer privadamente, e lhe dá essa capacitação. Ele age também nos que ouvem e opera na mente, no coração e na vontade deles. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quero a seguir salientar a maneira pela qual o Espírito Santo age. Isso é exposto aqui diante de nós extraordinariamente. Os crentes oraram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eis o que eles põem em primeiro lugar: a tua palavra. Depois pediram sinais e prodígios. Por quê? Para confirmar e demonstrar a palavra. Então lemos: e, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a que isso levou? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Estes dois, o Espírito Santo, a palavra de Deus, nunca devemos separá-los, e se fizermos isso, perderemos o rumo. Alguns só dão ênfase à palavra, são os intelectuais. Dizem eles, nada importa senão a palavra. Passam o tempo lendo e estudando e se tornam autoridades em teologia e em doutrina. O resultado é que se tornam orgulhosos do seu grande conhecimento e podem conquistar a admiração de outros que se juntam a eles, mas isso nada é senão uma pequena sociedade de admiração mútua. Ninguém é convertido. Ninguém é convencido de pecado. Cabeças lotadas de conhecimento e entendimento.
inutilidade. Só a palavra vocês veem. E há aqueles que dão toda a ênfase ao Espírito Santo, não se interessam pela palavra. Dizem eles, não importa o que uma pessoa crê. Recentemente ouvi um homem gritar numa reunião, soltem-se, soltem-se. E me disseram que eles se soltaram, mas o Novo Testamento nunca mandou ninguém se soltar. Nunca. O Espírito Santo não produz mera experiência, o Espírito Santo usa a palavra. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito que ilumina. Ele é o Espírito que leva-nos ao entendimento. Jamais devemos lançar fora o intelecto que Deus nos deu. Não é preciso fazer isso. O Espírito Santo pode operar no nosso cérebro como em qualquer outra parte de nós. É falso o ensino que concita as pessoas a se soltarem. Se você fizer isso, irá cair numa libertinagem da imaginação e dos sentimentos, estará indo aos maus espíritos e maus poderes que estão ao seu redor e que estão sempre prontos para tomar posse de você e para fazer você de bobo. O Espírito e a palavra. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Repito, estas coisas nunca devem ser separadas. Aí estão a obra e a função do Espírito Santo. Ele toma estes fatos. Nós os examinamos. As maravilhas obras de Deus, as coisas que os apóstolos tinham visto e ouvido. Ele as toma e então mostra o significado delas. A pregação cristã não é meramente uma exortação, não é meramente um apelo, é a narração dos fatos. O Espírito Santo habilita as pessoas a darem testemunho dos fatos e depois mostra o sentido e a significação deles aos ouvintes. E dessa forma a igreja cristã orou dizendo, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não meramente pediram sinais e milagres, pediram que estes os acompanhassem a pregação, a fim de que a palavra fosse demonstrada. A palavra é vital e sempre é a palavra concernente ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é enviado para glorificá-lo. O nosso Senhor mesmo disse, ele me glorificará. João 16, verso 14. E sempre o faz. Neste livro de Atos, que alguns dizem que deveria chamá-lo de Atos do Espírito Santo, e não estou disposto a contender com ele sobre isso, o que é que o Espírito Santo faz? A resposta é, ele sempre glorifica o Senhor Jesus Cristo. E essa é a oração aqui, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Então, como exatamente o Espírito Santo realiza esta obra de dar glória a Jesus? Sugiro que a melhor exposição desta seção de Atos, capítulo 4, é a que se vê nas palavras do nosso Senhor. Quando estava falando aos discípulos sobre o Espírito Santo, ele disse, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, versos 8 a 11. Comecemos pela palavra reprovar. E quando ele vier, reprovará o mundo do pecado. Geralmente se concorda, e eu apoio os comentadores, que reprovar não é uma tradução muito boa aqui, na versão autorizada inglesa. Vocês verão quando examinarem as diversas traduções que elas variam entre duas palavras. Cerca da metade delas emprega a palavra tornar convicto e a outra metade usa a palavra convencer. E sugiro que ambas estão certas e que essas duas palavras são muito melhores que a palavra reprovar. O elemento de reprovação entra naturalmente, porém é mais que isso. Há um elemento de convicção e também um elemento de convencimento, de persuasão. Há uma vital diferença entre tornar convicto e convencer. Tornar convicto, isto é, de pecado, estabelece uma acusação, põe às claras uma acusação. Mas há uma importante distinção. Tomemos o exemplo de um homem que vai a juízo acusado de um crime, um prisioneiro no banco dos réus. Bem, esse homem pode tornar-se réu convicto ainda que proteste sua inocência até o fim. O fato de que ele se tornou réu convicto do crime não significa que ele admite que o cometeu e se declara culpado. O júri pode vir
com um veredito de culpa pode tornar o homem um réu convicto do crime em foco, enquanto que o prisioneiro discorda violentamente do veredito. Contudo, o fato do prisioneiro não concordar com o veredito não faz a menor diferença. É o tribunal que o declara réu convicto. Ele é um prisioneiro convicto e condenado por causa disso. Pois bem, quando consideramos a nossa presença diante de Deus, essa distinção é de tremenda importância. O Espírito Santo sempre torna o pecador convicto, sempre. Entretanto, nem sempre o convence. E neste livro de Atos vocês verão muitos exemplos de pessoas convictas, mas não convencidas de pecado. A história de Estevão em Atos capítulo 7 ilustra isso. Estevão, o evangelista, estava pregando e na aplicação do seu sermão disse: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7, verso 51. Ora, você não pode resistir ao Espírito Santo sem sentir algo do seu poder de tornar convicto o pecador. Só os que sentem algo do poder do Espírito é que resistem ao Espírito. Se as pessoas não sentem nada, não resistem. Quanto elas saibam, não há nada a que resistir. Mas Estevão diz: assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Observe então, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Versículos 51, 52 e 54. Que foi que os levou a fazerem isso? Quando discordam de alguma coisa, vocês não rangem os dentes. Rangem? Vocês simplesmente dizem: não concordo. Podem ficar um pouco esquentados, podem pôr-se a gritar, porém não rangem os dentes. Por quê? Porque vocês não sofreram corte no coração. Que é que corta o coração? O Espírito Santo. Ali estava o Espírito Santo pondo convicção e esclarecendo a mensagem, e eles odiaram isso. Rangeram os dentes e mataram Estevão. Aí está um caso em que as pessoas foram tornadas convictas, mas não foram convencidas. Há outro exemplo disso no famoso caso registrado no fim de Atos, capítulo 24, onde o apóstolo Paulo, prisioneiro, dirige-se a Félix e a Drusila. Eis o que lemos: e tratando ele, isto é, Paulo, da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, interrompeu Paulo e disse: por que agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei? Atos 24, verso 25. O que aconteceu ali? Muitas vezes vocês ouvem coisas com as quais não concordam. Todavia, elas não deixam vocês espavoridos? Deixam? Mas aqui vemos um homem ficar espavorido. Ele era um grande governador, porém tremeu tanto que seus joelhos batiam. Por quê? Foi a convicção de pecado gerada pelo Espírito Santo, mas ele resistiu. Contudo, a palavra grega traduzida pela versão atualizada por reprovar também traz consigo a ideia de convencer. Neste caso, temos um homem que concorda com a sentença e que se declara culpado. Não foi apenas declarado réu convicto, foi convencido, foi persuadido. Essa é a grande história que lemos em Atos. Foi o que aconteceu com os 3.000 no dia de Pentecoste. Eles foram tornados convictos e também foram convencidos, tendo clamado em agonia: que faremos, varões e irmãos? Arrependeram-se, creram e foram batizados, juntaram-se aos apóstolos. Vemos isso também sob a pregação de Filipe em Samaria, Atos 8, verso 12. E quando pregou a um só homem, o eunuco etíope, Atos 8, versos 36 a 38. E há outros exemplos: Cornélio e sua família, Atos capítulo 10, Lídia em Filipos, Atos 16, versos 14 e 15. São inúmeros os exemplos. É disso que o apóstolo Paulo fala em muitas das suas epístolas. É o que ele quer dizer quando escreve aos Tessalonicenses: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5, 6 e 9.
Estas pessoas não foram tornadas convictas, foram convencidas. Portanto, em João capítulo 16, o nosso Senhor está dizendo que, quando vier o Espírito Santo, ele tornará convicto, ele convencerá. E reitero que ambos os aspectos são de tremenda importância. Aqui em João capítulo 16, o nosso Senhor diz que o Espírito Santo convencerá o mundo todo e, por sua vinda no dia de Pentecoste, foi isso que ele fez. A vinda do Espírito Santo foi uma vindicação e uma comprovação das profecias e o cumprimento das promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. João 14, verso 16, 26 e capítulo 16, verso 7. Portanto, a vinda do Espírito Santo é uma prova de quem é o nosso Senhor, e é assim que ele declara réus convictos todos os que não creem. E o Espírito Santo convence os homens e as mulheres, habilitando-os a crerem, como temos visto. Quero imprimir em vocês o fato de que é unicamente ele que faz isso. Ninguém pode convencer ninguém a respeito da veracidade destas coisas, a não ser o Espírito Santo. Por isso nosso Senhor disse aos apóstolos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles conheciam todos os fatos, tinham sido testemunhas oculares deles. Mas isso não bastava. Eles nunca poderiam convencer ninguém enquanto o poder do Espírito não estivesse neles. Somente ele pode iluminar e convencer. O Espírito Santo divide a humanidade em dois grupos, os que só são tornados convictos e os que são também convencidos. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo coloca isso diante de nós com incomum clareza. Diz o apóstolo: a qual, isto é, sabedoria de Deus, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Versículo 8. Os príncipes deste mundo, os grandes homens, os filósofos, os membros das famílias reais, os próceres da ciência e do pensamento, não conhecem Cristo, são cegos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2, verso 14. Aí está toda a sua sabedoria humana, mas graças a Deus existe outro grupo. Mas Deus não-lhes revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículos 10, 11, 13 e 15. As maravilhosas obras de Deus aconteceram. No entanto, a maioria do povo não crê nelas porque nunca foi convencida pelo Espírito Santo. Novamente, em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo diz: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Versículos 3 e 4. E lembrem-se, isso inclui todos os métodos. Não se deve jogar com luzes, montagem de exibição de palco, com entretenimento para fisgar as pessoas e conquistá-las, nem com nenhuma forma de tratamento psicológico. Não, não. Ele detesta qualquer destas sugestões. Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 4. Na obra realizada pelo apóstolo Paulo, não havia truques. Ele prossegue: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, na esperteza, nos truques e nos artifícios humanos, mas no poder de Deus. Versículo 5. Vocês podem conseguir adeptos, podem conseguir pessoas que se juntem à igreja, porém, com isso, não os estão fazendo cristãos. Somente o Espírito pode convencer. Depois, em João capítulo 16, o nosso Senhor continua e nos diz como o Espírito torna convictas as pessoas e as convence. É sempre em termos da verdade. Os homens e as mulheres que não sabem no que creem, por definição, não podem ser cristãos. O Espírito Santo sempre usa a verdade, a palavra de Deus, tua palavra. E o nosso Senhor nos diz em que ela consiste. Quando ele vier, reprovará, isto é, tornará convicto, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esses são os seus temas e continuam sendo os seus temas hoje.
Esta ainda é a mensagem do cristianismo, a palavra de Deus, a palavra da qual as autoridades não gostam e a qual elas tentam proibir. É uma palavra sobre o pecado, sobre a desobediência a Deus, sobre a vontade própria, sobre cada um seguir seu próprio caminho, sobre lhe darmos as costas e recusarmos o que ele nos diz. Mas notem, o nosso Senhor particulariza. Ele diz: Ele tornará convicto o mundo do pecado, desta maneira, porque não crê em mim. Ele quer dizer que não há nada que tanto demonstre e prove a pecaminosidade e cegueira humana como o não reconhecimento do Filho de Deus. Como Paulo nos lembra, isso tanto diz respeito aos príncipes deste mundo como às pessoas comuns. O fato de você ter lido vários livros não os ajuda a tornar-se cristão. Você está na mesma situação da pessoa que não lê coisa alguma. O cristianismo não depende de modo nenhum da sabedoria humana. Você dirá, mas eu entendi que você acabou de dizer que não nos soltemos. Continue dizendo isso. Todavia eu estou dizendo que, embora seja fato que a sua leitura, a sabedoria que você recolhe dos livros, não o ajudarão, o Espírito Santo dirige a verdade à sua mente e ele quer que você use a sua mente. Você precisa saber no que crer. E, na cegueira de deixar de reconhecê-lo, o mundo é feito convicto do seu pecado. Foi a cegueira que não reconheceu o bebê da manjedoura. Charles Wesley o contempla e diz: sobre o véu da carne eis a deidade, salve o Deus encarnado. Os magos o reconheceram, trouxeram-lhe dádivas de ouro, incenso e mirra. Vieram para expressar o seu reconhecimento do rei. Eles o viram, mas o mundo não. Foi o mundo que não deu lugar na estalagem à sua mãe, que estava prestes a dar-lhe a luz, de modo que o bebê teve que nascer no estábulo, junto do gado e da palha. O mundo não reconheceu o menino no templo, nem o carpinteiro, este homem comum, nem o jovem que rompeu a pregar aos 30 anos de idade. Tiveram que admitir que nunca tinham ouvido palavras tão cheias de graça brotando dos lábios de ninguém e, contudo, não o reconheceram e, finalmente, o crucificaram, rejeitando-o. A cegueira incapaz de reconhecê-lo deve-se ao pecado, e o Espírito Santo torna as pessoas culpadas disso, porque não creem em mim. E, em segundo lugar, existe a cegueira que impede as pessoas de verem a sua necessidade de Cristo. Olharam-no no rosto, interrogaram-no, tentaram até vencê-lo na argumentação, arma-lhe armadilhas e tecer uma rede em volta dele. Achavam-se espertos, mas era ao Filho de Deus que eles estavam se opondo. E você estaria fazendo isso? Se está, você é o maior tolo do mundo e, ao mesmo tempo, é o maior pecador. O pecado não o reconhece porque nunca viu sua necessidade dele. Os homens e mulheres autossuficientes julgam Deus e Cristo e julgam tudo. Não conseguem viver sua própria vida, claro, mas não hesitam em expressar suas grandes opiniões. A cegueira, a pecaminosidade da raça humana que não vê a sua necessidade e que se acha em tais trevas que, quando ele vem, deixa de cair aos seus pés e de dizer: graças a Deus ele veio. O Salvador chegou. Do pecado porque não crê em mim. E depois da justiça. Da justiça disse o nosso Senhor: porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele se apresentou como o justo. Disse ele: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. E o mundo esperto olhava para ele e dizia: este homem é um blasfemo. Ele se diz igual a Deus. Ele alega que veio de Deus. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eles diziam: este homem é um impostor, um mentiroso, fora com ele. Mas o nosso Senhor disse: quando o Espírito Santo vier, provará que eu sou o justo, que afirmo que sou. E claro está que o Espírito Santo o fez. A ressurreição em si provou isso. Entretanto, depois ele enviou o Espírito Santo, como tinha dito que faria. E como já vimos, essa é a prova final e absoluta de que ele é o Filho de Deus. Seu Pai lhe dera esse dom e ele derramou sobre o seu povo. O Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, disse o Senhor Jesus. Mas há um segundo sentido dessas palavras de João 16, versos 8 a 11.
O nosso Senhor está dizendo que o Espírito Santo nos ensina e nos convence de que somente Ele pode nos fazer justos. E é disso que necessitamos, não é? Como pode o homem ser justo para com Deus? Jó 9, verso 2. Que posso fazer acerca dos meus pecados? Como posso livrar-me deles? Como posso permanecer de pé diante de Deus no juízo? Como posso orar a Deus enquanto ainda estou neste mundo? Como posso viver uma vida benéfica, limpa e pura? Seria possível? Seria possível alguma justiça ou retidão a um ser humano mortal? Conhecemos fracasso, pecado e degradação. Seria-me possível aproximar-me de Deus sem pavor nem alarme? Seria possível a mim orar com santa ousadia ao santo que está sentado no trono do universo? E o nosso Senhor está dizendo, quando o Espírito Santo vier, convencerá as pessoas de que só há um meio pelo qual elas podem vir a ser justas, qual seja, crere em mim. Paulo escreveu, aquele que não conheceu o pecado, isto é, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. É unicamente o Espírito Santo que nos habilita a ver isso. O homem se levanta e diz, certo, estou pronto para encontrar-me com Deus. Tenho tido uma vida moralmente boa. Nunca bebi, nunca cometi adultério. Vivi sempre praticando o bem e nunca fiz mal a ninguém. Ele se firma sobre seus pés e será soprado para longe como palha, como diz o Salmo 1. Justiça. Todas as nossas justiças são como trapos da imundícia, como diz o Velho Testamento, Isaías 64, verso 6. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, disse o nosso Senhor aos fariseus. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Lucas 16, verso 15. Que Saulo de Tarso tenha a última palavra. Antes, ele se gloriava em sua justiça como fariseu. Ele tinha sido circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Contudo, então ele continua. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, esterco e refúgio, para que possa conhecer a justiça de Deus pela fé, a justiça de Cristo. Filipenses 3, versos 5 a 9. Que foi que o levou a ver isso? O Espírito Santo. O orgulhoso fariseu teve que ser tornado convicto e que ser convencido e esmagado. No caminho de Damasco, ele bradou, Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, verso 6. Ele rendeu-se à justiça do justo, que morreu para que os seus pecados fossem eliminados, que lhe ofereceu sua justiça para que dela se vestisse e o capacitou, a saber, séculos antes do conde Zinzendorf e de João Wesley nascerem. Jesus, teu sangue e tua justiça, minha beleza são, minha gloriosa veste, em meio a flamejantes mundos, assim vestido, cheio de gozo, minha cabeça elevo. Nicholas Ludwig von Zinzendorf, versão inglesa de João Wesley. O Espírito Santo convenceria da justiça ao mundo porque o nosso Senhor iria para o Pai, para viver ali para sempre e para interceder sempre em favor dos que crescem nele e garantir a justiça deles por toda a eternidade. E, finalmente, o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é o diabo. E aqui o nosso Senhor está dizendo que o Espírito Santo, fazendo uso da palavra, tornará convicto o mundo e o convencerá com relação ao juízo final. E o modo como o Espírito fará isso, diz o nosso Senhor, é demonstrado que o diabo já está julgado. De que maneira ele faz isso? Bem, se vocês conhecessem os fatos, se conhecessem as maravilhosas obras de Deus, se conhecessem as coisas que Pedro e João e os demais apóstolos tinham visto e ouvido, vocês sabem a resposta. Eila, a cruz e a ressurreição foram uma derrota completa do diabo. O nosso Senhor tinha dito isso antes de morrer. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, verso 31. Como Paulo diz aos Colossenses, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Colossenses 2, verso 15.
Eles pensavam que o tinham prendido. Essa foi a sua realização suprema e final. Afinal, tinham em suas mãos esse impostor e tinham trabalhado tão bem. Finalmente, iam dar-lhe o devido tratamento, iam matá-lo, e esse seria o fim. E pensavam que haviam tido sucesso. Mas ele ressuscitou e enviou o Espírito, e com isso os derrotou completamente, provando que todos eles estavam errados e que ele está completamente certo. Além disso, sua vindicação se vê não só na cruz e na ressurreição, porém, o fato de apenas uma só pessoa crer neste evangelho é prova de que o príncipe deste mundo foi derrotado, expulso e julgado. Como você pode justificar o que está dizendo? Alguém perguntará. É muito simples. Por que os homens e as mulheres não creem neste evangelho? O apóstolo Paulo dá uma das respostas. Diz ele: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. As pessoas são incrédulas por uma só razão. Elas não são impedidas de crer pela cultura ou pelas qualificações acadêmicas. Não é por causa da grande ciência do século XX. Não. O Deus deste século cegou seus olhos e suas mentes. Ele as mantém todas em cativeiro. E o fato de uma única alma crer neste evangelho é em si uma prova absoluta do julgamento e queda do diabo. Por isso os anjos cantam no céu. Lembram-se da parábola da moeda perdida? Disse o nosso Senhor: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Por quê? Eles sabem, eles entendem. Eles veem este inimigo que dominou o mundo, o Deus deste mundo, que afastou os homens e as mulheres para longe de Deus, arruinou a criação e trouxe desgraça a toda a progênie de Adão. Eles sabem que ele mantém cativas as pessoas. Mas eis aí um homem ou uma mulher que crê. E isso prova que o diabo foi totalmente e absolutamente derrotado. E por certo, finalmente, o Espírito Santo prova que o diabo foi derrotado, libertando-nos do seu poder. Como já vimos, desde o nascimento todos nós somos escravos do pecado e de Satanás. Somente uma coisa pode livrar-nos disso, qual seja o evangelho pregado com a unção, a autoridade e o poder do Espírito Santo. O nosso Senhor disse a Saulo de Tarso o seguinte, quando o capturou no caminho de Damasco: levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ouçam, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para quê? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Atos 26, verso 16 ao 18. Essa é a obra do Espírito Santo. E toda vez que alguém, homem ou mulher, é libertado do poder do mundo, da carne e do diabo, do poder do pecado e do mal, há uma vitória para Cristo. O Espírito Santo faz isso e desta maneira mostra que Cristo derrotou Satanás com todos os seus ardis e com todo o seu poder. No entanto, ouçam Paulo mais uma vez. Ele está dando graças a Deus pelos Colossenses e diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versos 12 e 13. Isso envolve a derrota do diabo todas as vezes. Ele não quer perder um único cidadão. Ele quer ter posse de você. Ele ridicularizará este evangelho. Ele ridicularizará a pregação. Ele fará com que você leia artigos que dizem que tudo isso é lixo. Ele porá cientistas diante de você na tela do televisor. Ele dará a você grandes nomes que estão contra o evangelho. Não há nada que ele não faça tão somente para manter você em cativeiro. Mas, graças a Deus, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, verso 4. O Espírito Santo pode abrir olhos cegos. Ele é Deus, lembre-se. Ele pode dar vida novamente. Ele regenera bem, como tornar o pecador réu convicto de pecado. Ele pode dar poder e entendimento. Ele pode dar a você a mente de Cristo.
Ele pode revelar a você coisas ocultas, e você as verá e crerá nelas, e se porá a regozijar-se nelas. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Lucas 11, versos 21 e 22. Eis a mensagem. O Espírito Santo fará isso, ele convencerá e tornará convicto o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O diabo está julgado. O Espírito prova isso. E eu e vocês podemos ser livres, livres para crer em Deus, livres para fruir Deus, livres para adorar a Deus, livres para orar a Deus, livres para viver de maneira digna da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essa é sua obra.